relatos fortes, histórias dolorosas, acusações graves. Mas o que exatamente está sendo dito aqui? Marcas profundas que o tempo não apaga. O Brasil já viu isso antes. Enquanto alguns se lembram com arrependimento, outros veem naquele desastre jornalístico um método, uma estratégia, uma oportunidade. A coisa só começou a tomar proporções de discussão quando os demais jornalistas, na checagem que a gente fazia, pegaram essa história até chegar à Globo, até chegar à mão dos principais jornalistas da época. E, de repente, aquilo tornou-se um assunto a nível mundial, porque foi reproduzido em todos os lugares. Nossos repórteres ouviram mais de 20 pessoas, entre ex-arautos, pais de crianças e adolescentes que vivem isolados em seus internatos. São relatos de uma rotina de alienação sem contato com o mundo exterior. Situação confirmada por laudos feitos a pedido do Ministério Público, que o Fantástico revela agora, com exclusividade. Então, o que a gente verificou foi uma série muito grande e muito grave de violações nos internatos. As acusações careciam de fundamento. Os pais, em defesa de seus direitos e dos direitos de seus filhos, buscavam apenas uma coisa: que suas vozes fossem ouvidas. Mas uma inexplicável aversão levou um pequeno grupo a unir-se e usar de todos os meios, lícitos ou não, para difamar sem o menor escrúpulo ou reserva. Então, gente, esse negócio das mães, assim, eu compartilho aqui com vocês, mas não para vocês desanimarem. Tem que continuar abordando mães mesmo que uma seja grossa, outra seja educada, não acredite, não pode parar, não pode. Não podemos desanimar, esse trabalho ele é muito importante mesmo, de formiguinhas, né, e catando as mãezinhas. Então a gente precisa continuar, a gente precisa fazer comentário, a gente precisa incomodar, então a gente vai continuar infernizando. Não, infernizando não, né? Eles aqui infernizam. A gente vai continuar perturbando. Uma mentira contada 1000 vezes se torna verdade. Meu nome é Marcelo Arruda, eu sou advogado desde 2003 e atualmente eu sou presidente da Ampare, a Associação de Mães e Pais de Amparo a Estudantes. A Ampare é uma associação privada de pais que se reuniram para defender os interesses dos filhos. A Ampare, ela proporciona hospedagem para que os filhos estudem nos colégios do Euroamérica. A Ampare surgiu de forma muito natural, muito orgânica. Em 2019, os pais, em razão de algumas denúncias, alguns estrondos que tiveram com relação aos arautos do Evangelho, os pais que tinham filhos nos colégios que, à época, eram administrados pelos arautos do Evangelho, conheciam toda a rotina e conheciam a instituição, eles decidiram se reunir e se juntar para defender justamente os interesses dos filhos de coisas que vinham sendo ditas que nós, todos os pais que acompanhavam, sabiam que não eram verdade. No momento que fizeram essas críticas, houve uma reformulação. Passaram as escolas a serem administradas pelos próprios pais. Foram alguns poucos pais que fizeram essas denúncias. Quando milhares deles escreveram
pedindo para continuar. É evidente, era um ódio particular, porque de rigor, enfim, se a esmagadora maioria queria continuar, e no momento que mudaram a estrutura, são eles que dirigem hoje as escolas, é evidente que todos estavam satisfeitíssimos com o que acontecia, e não aquele pequeno punhado de pessoas que, enfim, por preconceito, não sei o que os levou a isso, apresentaram. E tanto é verdade que na justiça civil, se houvesse tertura, tudo isso, eles teriam que ter ganho. Perderam todas as ações. E não só no Brasil, em todos os países. E hoje ela faz parte de uma formação que nós chamamos tripartite. O que seria isso? Os arautos do Evangelho, eles cuidam da parte da assistência espiritual. Existe a Euroamérica, que são os colégios, formação pedagógica rotineira, autorizada pelo MEC normal. E tem a Ampare, que seriam as hospedagens. Então a impressão que eu tenho é o seguinte: A, todos os pais estão contentes. B, agora são os pais que dirigem. C, todas as críticas do ponto de vista de direito civil caíram por terra. Às vezes, parece que a liberdade de imprensa é absoluta. Um direito que elimina ou sobrepassa qualquer outro direito. Na prática, ela atua muitas vezes como uma ditadura cruel, imposta pelo falso jornalismo, que não encontra limites quando prefere a audiência em troca da verdade. Em nome da liberdade de imprensa, além das conclusões judiciais, a mídia omite com a mesma frequência a opinião dos ofendidos. O contato humano não era bem-vindo, não era bem visto lá dentro. Você não podia abraçar, não podia demonstrar afeto, não podia demonstrar carinho, principalmente com os familiares. O contato com os pais, ele era sempre visto como algo ruim. Hoje, atualmente, a relação que eu tenho com o meu filho e com a minha filha é uma relação excelente. Ao contrário do que dizem os desafetos dos arautos do Evangelho, não houve nenhum distanciamento. Muito pelo contrário, houve uma aproximação. Apesar de morarem em São Paulo, eu os visito com muita frequência. Eles passam as férias escolares comigo e eles entram em contato com a família semanalmente, pelo menos. Pra gente é muito engraçado a gente ver isso, né? O menino rompeu com a família. Em que sentido? Porque pra gente não existe isso, né? A gente vem pra São Paulo, é o mesmo carinho, é aquele menino alegre de sempre. O que ele é exatamente essa personalidade dele, pitoresca, carinhoso. E aí ele veio pra São Paulo. Jamais perdemos o vínculo. Ele liga pra gente, a gente conversa, a gente sempre falou muito, a gente sempre conversou muito. O João Lucas está em São Paulo, mas ele é como se ele estivesse presente, porque ele participa de tudo da família. Mas esse vínculo se estreitou ainda mais quando a gente estava lá. Então, nunca fui impedido, muito pelo contrário, estava sempre lá. Minha mãe também estava sempre na casa dos arautos, meus irmãos. Então, essa ligação nunca foi interrompida. Pelo contrário, né? Teve cada vez mais sentido, né? Essa nossa união familiar. Então é muito prazeroso hoje receber um telefonema do meu filho, da minha filha, conversar com eles sobre temas elevados, inclusive. É tão bonito, é tão feliz para nós que somos mães, pais, poder ver as nossas filhas num lugar assim tão favorável à união familiar. E eu sou muito grata por esses momentos que os arautos do Evangelho nos proporcionam. Então, sempre que eu vou para lá, eu convivo muito com eles. Quando eles vêm para cá, para São Paulo, também nós convivemos bastante. E quando estamos distantes, mais de 3.000 quilômetros, afinal, é a distância que separa o São Paulo da Índia, nós sempre falamos por telefone, nós sempre estamos ligando um para o outro, nós sempre estamos em contato. Em tudo isso, eu posso dizer que nós somos felizes, o meu coração está tranquilo, o coração deles está tranquilo também. Porque eles sabem, e eu sei, que estamos seguindo o caminho que Deus quer para nós.
Sobre a acusação de exclusão do convívio familiar, temos evidência, nos dados colhidos nos testes e nas entrevistas realizadas, com familiares e com alunos, de que se trata de acusação que não coincide com a verdade. Os testemunhos colhidos, inclusive em outras ocasiões e fartamente divulgados nos mais diversos meios de comunicação, tanto espontânea como intencionalmente, também vão nesse mesmo sentido. No que se refere ao possível impacto dessa exclusão na estruturação da personalidade dos jovens, não há um único fator que corrobore esse argumento. Ou seja, olha que interessante, né? A gente percebeu aqui, é que o jovem, ele entende que ele precisa mudar, ele precisa se fortalecer, não só para que ele se estruture melhor como pessoa, né? Pessoalmente, portanto, né? A gente poderia dizer livre dessa família, mas não, inclusive com a perspectiva de consolidação de uma vivência familiar mais saudável. Uma coisa impressionante. E isto aqui, ao invés de se tornar um fator que determina, né, uma perda de estrutura de personalidade e, portanto, uma maior facilidade de manipulação, o que a gente percebe é justamente o contrário. Para ampliar o impacto da mídia, um episódio ocorrido anos antes agora ressurge como mais um motivo de suspeita. A morte da irmã Lívia Natsui Salvador Uchida. Supostos abusos cometidos pelo grupo católico conservador Arautos do Evangelho levaram o Conselho de Direitos Humanos do Estado de São Paulo a fazer uma representação ao Ministério Público. No documento, o CONDEP pede a reabertura das investigações da morte de uma jovem membro da comunidade em 2016. Quem foi a irmã Lívia? E o que aconteceu com ela? A minha relação com a irmã Lívia, na realidade, é uma relação que veio desde a infância. E eu me lembro como se fosse hoje a primeira vez que a vi na minha vida. As famílias eram muito próximas. E o pai era muito presente, a mãe não tanto. Mas a mãe, assim, pelo menos que eu me recordo, não mostrava nenhuma inconformidade nessa época. Convivi com a irmã Lívia no ano 2002, 2003. Convivíamos até bastante. E sempre quem a levava para as atividades era o pai dela, seu Pedro Uchida. Seu Pedro Uchida sempre muito presente em todas as atividades. Nós tínhamos também aulas de artes e nós nos reuníamos juntamente com as nossas mães. Mas me chamava a atenção que a irmã Lívia nunca ia com a mãe. Então a gente sempre via o pai deixando ela na porta da casa. Ela descia sozinha do carro e vinha para estar com as outras meninas. Aí um dia nós dissemos, mas seu Pedro, o senhor sempre trazendo tudo para a Lívia. Eu falei, irmã, eu preciso fazer isso, porque aqui, no caso dela, eu sou pai e sou mãe. Mas ele dizia isso assim com uma certa emoção, pelo fato dele ter que suprir essa ausência da mãe. E às vezes a gente perguntava, então, Lívia, sua mãe não vem? Sua mãe não veio com você? Ah, não, minha mãe não veio. Ah, mas ela nunca vem? Não, ela nunca vem. Ah, mas então então você vem com seu pai? Sim, eu venho com meu pai. E a gente notava que o fato dessa ausência da mãe durante esse período era algo que deixava ela muito entristecida. Porque no momento, havia momentos em que as mães e as filhas se juntavam e ela era a única filha cuja mãe estava ausente. A gente percebia que isso causava uma certa tristeza nela. A relação da irmã Lívia com a mãe era uma relação que se percebia que era complicada, mas que a irmã Lívia procurava passar por cima, sendo que a própria irmã Lívia foi obrigada pelas circunstâncias a compreender que a mãe quis uma separação do pai. Que isso, para uma criança, é muito duro. Por respeito ao pai, por respeito à mãe, ela não comentava isso com ninguém, até com as pessoas mais próximas. Então, eu percebo que assim ela passou por essa dificuldade na vida dela, que sobretudo um período, foi o período da juventude, que era o momento em que ela precisava muito dos pais. Ela soube enfrentar isso muito bem. Quando propriamente se estabeleceu a vida religiosa e ela ingressou na vida comunitária, a adaptação dela foi de uma facilidade única.
ela era super observante de toda a vida religiosa. Quarta-feira, 27 de julho de 2016, 13 horas e 20 minutos. Nas dependências e corredores da Casa de Formação Monte Carmelo, começa a ecoar a notícia de um grave acidente. Lívia cai da janela do 3º andar. O que parecia ser uma jornada normal se transformou, de repente, num dia de profundas recordações. Eu sou a hermana Marta Lucía Ovalle, sou médico, sou colombiana y fui la primera persona en dar los auxilios a la hermana Lívia el día del accidente. Meu nome é Ediene Zara, eu sou jornalista, eu passei a estudar a respeito da irmã Lívia Uchida desde 2019, período no qual eu ouvi mais de 100 pessoas a respeito e examinei muitos documentos. Y la hermana Lívia sempre fue así, siempre muy atenciosa, queriendo ayudar, sempre mostrando uma sonrisa. Que se ressaltar que a irmã Lívia era uma pessoa muitíssimo ligada a atividades religiosas públicas. Então, há uma enormidade de arquivos que mostram a irmã Lívia conversando com muita gente, sempre sorrindo, sempre corada, querendo atender as pessoas, se voluntariando para receber turistas, para mostrar a estrutura dos arautos do Evangelho, cantando, tocando instrumentos, se apresentando como atriz em peças teatrais. Há fotos da irmã Lívia, por exemplo, em solenidades em Aparecida, diante de mais de 30 mil pessoas. Ela rezou no período da manhã, depois ela pediu uma autorização para poder fazer uma limpeza um pouquinho mais profunda no quarto dela. E nesta cela, ela resolve limpar a janela. Ela está sozinha, não dá para saber exatamente como se concebeu o momento da queda, do escorregão, do tropeção. Bajando a escalera ya para el comedor, cuando una hermana me avisó, me dijo, la hermana Lívia se cayó y está a parte de atrás del éremo. Pensé que sería una caída común, un desmayo o algún tropiezo. Ahí me dirigí rápidamente porque percibí que la hermana estaba conmovida. Uma queda de 15 metros. Lívia cai em pé e não consegue evitar com as mãos o impacto das costas e da cabeça. Ela sofre um traumatismo crânioencefálico. Em seguida, começa uma hemorragia que a levará em alguns minutos à inconsciência. Entonces fui y vi, había unas 3, 4 personas alrededor de ella. Ella estaba en el piso y de lejos percibí que ella se sentaba, se acostaba, estaba consciente totalmente. Ahí me acerqué, le pregunté qué había pasado. Ella estaba con el impacto emocional de una caída de un 3º piso, que no es poca cosa. O socorro, ele é prestado de maneira imediata e eficaz. Un tiempo después llegaron los bomberos, entonces fue inmovilizada, ella se fue quedando más pálida, conversaba menos. Lo que me acuerdo que más comentaba era, estoy pasando muy mal, me estoy sintiendo muy mal y voy a morir. Eso era lo que más decía. La hermana Lívia se encontraba en la parte de atrás de Monte Carmelo y el helicóptero que ya estaba llegando solamente podía aterrizar en el patio principal. A queda é às 13 horas e 20 minutos. Até o falecimento da irmã Lívia, todas as tentativas de salvamento são feitas. A última delas, pela médica que desce do helicóptero. Cada vez la hermana Lívia iba teniendo menos posibilidades de vida, la doctora lo iba comunicando, hasta que ya, una vez que el corazón no funcionó más, ella no respondía más neurológicamente. Y cuando vio que ya realmente no estaba respondiendo a las maniobras de reanimación, ella declaró que ya había muerto la hermana Lívia. Ella en ningún momento quedó sola. Y el cuerpo de ella jamás fue arrastrado. Ella estaba en la camilla rígida. Ella estuvo ahí hasta que llegó la parte legal para hacer la pericia necesaria.
São aplicadas todas as técnicas, feitos todos os esforços, mas tudo é em vão. Às 15h44, a irmã Lívia é declarada morta. 1 hora depois, a polícia militar já está preservando o local. Tanto o quarto dela quanto o lugar do acidente estão resguardados pelas autoridades. Quando perceberam, né, que tinha acontecido o acidente, se fez de tudo para ajudá-la. Chegou um helicóptero no pátio do Monte Carmelo, ele destroçou todo o pátio, mas não se mediu esforço para tentar ajudá-la, né? Quando viram que ela já tinha partido, um deles se aproximou, tocou nela e fez o sinal da cruz. Porque ele percebeu que o ambiente era outro. Não tinha sido nada do que se diz por aí, né? Porque eu a vi, aliás, ela estava subindo as escadas, antes dela falecer, subindo as escadas, e eu estava descendo e cumprimentei ela. Salve Maria, irmã Lívia! Ela era uma pessoa muito boa, da qual todo mundo queria ficar perto e não sair mais, né? O que mais que eu posso falar dela? É tanta coisa que eu vivi com ela, fiz teatros com ela, cantei junto com ela, estive acolitando missas junto com ela, e o senso que ela tinha da vida religiosa, como ela levava a vida religiosa, era especial. Os jornais, omitindo o laudo da perícia, anos depois, envolveriam o caso com rótulo de mistério. A partir daquele dia, o sensacionalismo das manchetes estampava: morte suspeita. O termo morte suspeita é muito chamativo. Então tem vários colegas de profissão que preferem optar pelo uso desse termo, morte suspeita, como se fosse chamariz para um crime, como se fosse algo absolutamente ilegal, porque isso rende clique, rende audiência e interessa para muitos. Porém, é na esfera das investigações que nós vamos desvendar, num caso de queda em altura, se houve um acidente, um suicídio ou um homicídio. Realmente, né? A morte, ela sempre começa suspeita até se analisar se ela é um acidente, né, um fator natural ou um crime, né? Então, dentro do inquérito policial, são realizados, né, provas técnicas, perícias, né? Então, a partir do momento que se junta um laudo dentro do inquérito policial, esse laudo é técnico, né, feito por um profissional da área, o juiz vai se pautar, né, nessa prova para entender o que aconteceu, né? Se existe um crime, vai ser apurado. Se foi um acidente ou uma causa natural, vai ser arquivado, né? O jornalista não é um investigador. O investigador é o policial. O jornalista não é um julgador. O julgador é o juiz. O jornalista não é um acusador. O acusador é o promotor público. E o jornalista tampouco é o advogado, porque o defensor é aquele que trabalha para fazer advocacia. O rótulo era atraente, mas não havia conteúdo. A perícia investigou, examinou, apurou e, por fim, emitiu o laudo. Causa acidental. E o resultado? Arquivamento. Não havia hipótese nem de homicídio, nem de suicídio. Que razões haveria para desconfiar do resultado? Poderia alguém ainda se levantar contra uma decisão judicial baseada em estudos e atestados de peritos? As coisas que acontecem lá dentro são sempre favoráveis aos arautos do Evangelho, incluindo o processo da Lívia, que foi arquivado, o inquérito civil, outras decisões proferidas pelo juiz da comarca de Caieiras, não contam com uma imparcialidade que os processos merecem, né? Imagine todo um trabalho ali de anos de várias autoridades selecionadas pelo Estado, não ao acaso, mas com base em critérios objetivos, e alguém diz, não concordo. Olha, validamente, essa conclusão de não concordar não repousa em absolutamente nada. O que vale é a decisão judicial final. Desconfiar disso é desconfiar da corporação da Polícia Militar, é desconfiar do Corpo de Bombeiros, é desconfiar da formação médica de 2 médicas, do compromisso que elas fizeram com a ética, com a moral das profissões. Juridicamente, quando um inquérito é arquivado, significa que a autoridade policial apurou o tema,
apurou os fatos e concluiu que não há ninguém a ser responsabilizado, concluiu que não há, por exemplo, um contexto de crime. Isso se dá de forma muito séria. Casos como, por exemplo, uma investigação acerca de um eventual homicídio ou de um crime contra a vida, podem inclusive envolver grupos dentro da Polícia Civil que são muito técnicos, a polícia técnico-científica, cujo o cargo envolve um tal nível de sofisticação que os seus ocupantes são chamados de peritos. Então não se pode, após os fatos serem levados ao Poder Judiciário ou a outras autoridades estatais que têm legitimidade para apreciar esses fatos, por exemplo, um veículo de comunicação, fazer matérias ou narrativas de modo diverso daquilo que foi apreciado e manifestado e dito, né, e certificado pelo Poder Judiciário, né, na sua fase judicial ou por meio de suas investigações. Então, ainda que os fatos estejam mostrando que aquela notícia não é verdadeira, insistem com a notícia. Alguém é processado, é julgado inocente, vão continuar falando do suposto crime da pessoa. Porque dá ibope, dá audiência, dá leitura. E as pessoas não olham para dentro para perceber que isso é muito cruel, que é muito feio, que é uma traição à verdade. E a verdade é aquilo que precisa ser incensada pelo jornalismo. O impacto para o grande público de uma história parcial é alcançar um resultado prático direcionado por quem conta essa história. O telespectador acaba sendo conduzido por opiniões a agregar o seu pensamento ao pensamento dos detratores. Se houver uma análise religiosa, se houver uma análise científica, se houver uma análise legal dos fatos, a conclusão é diametralmente oposta do interesse dos ofensores. É um princípio de direito e também de jornalismo a presunção da inocência. Não se pode presumir culpa em alguém sem que haja prova dessa culpa. Isso é tão básico para o jornalismo quanto é para o direito. Se a gente passar essa fronteira em nome da liberdade de imprensa, isso não está sendo liberdade de imprensa. Está sendo um tipo de agressão a uma pessoa, a uma empresa, a uma instituição. A mídia não teve pudor. Uma onda de agressões e calúnias sem piedade se abateu sobre famílias, estudantes, religiosos e até sobre a vítima de um acidente. Embora o Poder Judiciário tivesse claro que as acusações relacionadas aos menores eram falsas e todos verificassem por laudos de peritos, a causa acidental do falecimento da irmã Lívia da noite para o dia, por uma estranha inversão de métodos, os acusados tinham que demonstrar sua inocência. Em vez de exigir provas de crime aos acusadores, a mídia sentenciava. As provas eram as acusações, era o boletim de ocorrência, enfim, o inquérito era a prova. Ela me entregou o boletim de ocorrência, me relatou como foi a situação, que ela estava disposta a denunciar e que eu poderia usar o boletim de ocorrência dela nas denúncias formais, Ministério Público, etc. E eles começaram com o assédio processual. Esse assédio processual nada mais é do que a tentativa de calar, com múltiplas ações. Então, ao invés de eu fazer uma ameaça de morte, eu tomo uma outra via, que tem uma aparência de legalidade, mas no final do dia o que eu quero é fazer calar. Eles dão a entender que os arautos calaram as vítimas, as supostas vítimas. Não, foi a justiça que arquivou
todos os casos, depois de vasta investigação, de anos de investigação, a justiça que promoveu o arquivamento. Nós também movimentamos outros órgãos, justamente tentando fazer com que o Estado brasileiro se comprometesse e tomasse providências em relação a essas violações de direitos de crianças e adolescentes. Mas o que a gente verifica até o momento, infelizmente, é que o Estado brasileiro vem falhando completamente nesse dever. O Ministério Público foi ao STJ, o Superior Tribunal de Justiça, e o Superior Tribunal de Justiça, à unanimidade, 5 ministros falaram: isto aqui é totalmente indevido, analisaram o mérito com profundidade e chegaram à conclusão: isto aqui é um absurdo. E aí transitou em julgado. É claro que, na condição de promotora de justiça, tendo trabalhado pelo menos por 15 anos como promotora criminal, especificamente com abusos cometidos, abusos de toda a ordem, cometidos contra crianças e adolescentes, é lógico, é evidente que eu não confiaria os meus únicos 2 filhos menores de idade a uma instituição da qual eu desconfiasse, ao menos, que estaria praticando algum tipo de abuso contra crianças e adolescentes. Meia informação vai representar meia verdade. Divulgar que alguém foi acusado, mas omitir que o resultado de uma acusação foi a absolvição, foi o arquivamento de um determinado inquérito, foi uma conclusão em sentido contrário àquela acusação, isso não é jornalismo. Isso não é trabalhar com a verdade. A matéria-prima do jornalismo são os fatos. E quando os fatos são torturados e distorcidos, isso é absolutamente censurável. Então, eu analisei cada caso minudentemente e atesto na condição, agora não mais de mãe, mas de promotora de justiça, tendo trabalhado tanto tempo como promotora de justiça criminal, atesto que não existe nada, absolutamente nada, que desabone a instituição, que desabone os arautos do Evangelho. Aliás, os pais dos menores que sequer foram ouvidos em todos esses procedimentos, é evidente, porque o intuito não era apurar a verdade, não era saber o que realmente acontecia. O intuito era dar guarida a uma versão persecutória de um determinado grupo muito pequeno de pessoas que queriam simplesmente arruinar os arautos. Na ocasião, assessor técnico do Tribunal de Justiça Estadual, vai ficar muito ruim, muito mal para o tribunal dizer que eu percorri 1.600 quilômetros e não fui recebido, sequer recebido por uma promotora de justiça. Porque o que nós estamos observando? Nós estamos ouvindo notícias de que o Ministério Público está dando ouvidos para um grupo reduzido, mínimo de pessoas, e nós que somos os pais e que os próprios filhos, alunos que estão participando da ordem, não estão sendo ouvidos. Todos os pais de todos os alunos, de todos os menores de idade que frequentavam os arautos, ingressaram na ação, falando que essa era a educação que eles querem dar para os filhos, que eles estavam de acordo com todas as formas com que os arautos educavam seus filhos, que eles tinham contato com os filhos todo final de semana, todos os dias, que não tinha nenhum impedimento de conversar, enfim. A juíza analisou todas essas provas e entendeu que não havia ali menor vulnerável. Nós acompanhamos nossos filhos em todas as atividades, tudo que eles fazem, e se nós tivéssemos identificado o menor problema possível existente na ordem, não precisaria nem Ministério Público, nem qualquer órgão para dizer para nós o que nós teríamos que fazer ou não. Nós, como pais e responsáveis, seríamos os primeiros a retirar o filho da ordem. Ou seja, toda esta questão já foi examinada, já foi transitada em julgado. E eu digo, este inquérito civil trancado, esta ação civil pública absolutamente indevida, intentada pela Defensoria Pública, ao arrepio do entendimento do Supremo Tribunal Federal, que só dá legitimidade à Defensoria Pública em casos de criança em situação irregular ou sem a devida proteção. No caso dos arautos, todos os menores estavam representados pelos seus pais no processo. Muito embora o defensor público tenha prestado depoimento falando sobre a ação civil pública da Defensoria Pública é segredo de justiça, tudo segredo de justiça. Quem é parte em um processo
que tem o segredo de justiça decretado, não pode tratar deste assunto fora dos autos. Deve conter os debates apenas e tão somente a relação processual. Fora dali é onde o segredo se manifesta. Ele não pode, por exemplo, dar entrevistas ou tratar do assunto sob pena, inclusive, de violar a determinação do juízo. Uma vez decretado sigilo, seja num processo civil, seja num processo criminal, qualquer um que violar esse sigilo, pode ser o juiz, Ministério Público, advogados, servidores que têm acesso, algum jornalista de maneira fraudulenta que tenha acesso àquele processo e publica dolosamente, né, com consciência de estar fazendo isso, é o crime de violação de sigilo. A pena pode chegar a 5 anos de prisão. Então vejam que circunstância inadequada esse pseudodocumentário. Documentário que traz a fala do defensor público como se testemunha fosse quando ele só tomou ciência dos fatos por ter atuado num processo indevido para o qual ele não tinha legitimidade. Ele, que no mistério de sua função, deve ser o primeiro a guardar o segredo de justiça. E ele, ao contrário, é o primeiro a desprezar o segredo de justiça, a fazer declarações indevidas e mais, além de indevidas, de um processo que ele sequer poderia estar. Uma outra coisa que foi objeto também de algumas alegações, o problema do exorcismo. Eu presenciei uma desses episódios, que foi presenciado por várias e vários dos irmãos também dos arautos, que foi na sacristia aqui da Basílica de Nossa Senhora do Rosário. A gente via que Monsenhor ficava extremamente penalizado pela situação da pessoa que naquele momento estava passando por uma das provas mais difíceis de sua vida, que era o ser atormentada por um espírito maligno que a impedia de levar uma vida com total normalidade. O exorcismo ele tem um contexto que é religioso. Evidentemente, a gente está falando de algo que demanda até um preparo do sacerdote, fora de um contexto de fé e fora de um contexto daquela experiência. Isso pode ser objeto até de um filme de terror, né? Então isso serve para assustar, serve para colocar as pessoas, inculcá-las, mas para quem não é católico é estranho até a gente falar sobre a hóstia, porque para um católico a hóstia ela é sagrada, nós nos curvamos diante dela porque para nós é o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Para um ateu isso pode parecer estranho, o exorcismo da mesma forma. Para um católico isso é uma medida extrema diante da presença do mal. E a Constituição ela nos dá o direito de preservar o nosso sacramento, aquilo que é sagrado para um determinado grupo de pessoas. Existe um exorcismo oficial. Existe um rito litúrgico de exorcismo que é aprovado pela Santa Sé, e estes exorcistas só podem exercer esse ministério quando nomeados pelo bispo diocesano e nas condições prescritas pela lei. Existe um exorcismo privado que qualquer leigo, qualquer cristão pode fazer em momentos de necessidade. O que está proibido é o exorcismo litúrgico, o exorcismo público, que só pode ser exercido por exorcistas nomeados especificamente pelo bispo diocesano. Então a gente vê que muitas das incompreensões que surgiram a respeito deste estilo próprio dos arautos do Evangelho são fruto de falta de conhecimento, de misturar aquilo que é oficial e público e aquilo que é privado e, enquanto privado, permitido pela Igreja. E quando de fato a pessoa se via livre, era uma cena muito bonita, porque o Monsenhor com um sorriso, com uma alegria, porque quando o Monsenhor percebia e quando o Monsenhor via a alegria da pessoa de se sentir aliviada daquela situação, o Monsenhor como que participava daquela mesma alegria.
Então, o senhor ficava super contente e dava uma bênção e dizia palavras de confiança. Então, vamos adiante, Nossa Senhora vai ajudar. Na história do direito brasileiro, a fé católica ela é preservada desde a nossa primeira Constituição, a Constituição de 1824. Esse é um país que foi descoberto por um povo, o povo português, que chegou aqui com cruzes nas caravelas. A primeira coisa que se fez nesse país foi a celebração de uma missa. Então, não há nada de exótico na preservação da fé católica. Ou seja, aqui o objetivo fica claro, não é documentário nenhum. O objetivo aqui é tentar ressuscitar uma investigação morta, ressuscitar processos já transitados em julgados, para tentar atacar uma instituição da maior seriedade, uma instituição que presta um serviço social fundamental, uma instituição que acolhe as pessoas, que procura dar paz espiritual e procura dar apoio material aos necessitados. E a defesa dos arautos sempre foi sólida. Os arautos foram a juízo comprovar que agem com retidão, com seriedade. Então, em todos os procedimentos instaurados, quer na Polícia Civil, quer no Ministério Público Estadual, quer no Ministério Público do Trabalho, todos foram arquivados, porque a conduta dos arautos era absolutamente correta, porque servir ao próximo é servir a Deus. Os arautos têm feito isso, procurando servir e atender aquelas pessoas que, infelizmente, pelas misérias humanas, muitas vezes estão desvalidos, estão desacursoados, estão precisando de um apoio material e espiritual. Dão fé, dão perspectiva a essas pessoas e procuram fazer com que essas possam ter uma vida melhor. É por isso que tantas pessoas seguem os arautos, seguem esta ordem religiosa, seguem a fé católica e procuram propagar o seu bom nome a todo canto. Para a justiça, quem faz uma denúncia falsa é um criminoso. Nossa, mas eles estão lá nos arautos, eles não são preparados para estar no mundo. Lê do engano. Primeiramente, vamos dizer o que não é o comissariado. Num ambiente de polarização ideológica, de redes sociais massivas manipulando aí. Isso resvala à intolerância religiosa. Esse posicionamento tão contrário. Foram visitadas todas as sedes. Todos os membros foram entrevistados. Nós, jornalistas, fomos os executores da pena de morte. Os arautos ganharam todas. Todos os processos foram vitoriosos. Eu gostaria que muitas realidades da Igreja Católica tivessem a profundidade, tivessem a seriedade, tivessem a autenticidade dos arautos do Evangelho.